Olá, pessoal. Estamos aqui, né, na gravação do quadro Tira no Peito. E esse quadro foi pensado, né, Arlene, idealizado com muita alegria e com muito prazer, com muito desejo, pois a gente tem o intuito de nele, né, como já foi explicado até para a Arlene em alguns vídeos, tá trazendo, né, alguns questionamentos, algumas perguntas, mas que são perguntas que as pessoas podem estar sendo sinceras, honestas com aquilo que está sentindo ou com suas dúvidas. E aí, para iniciarmos, né, nós pensamos esse momento em um outro formato, no formato de live, né, mas como a gente já falou no primeiro episódio, como tudo tem que começar de alguma forma, mesmo com todas as dificuldades, estamos aqui para provar que a gente vai sim seguir, né, ainda assim com as dificuldades que sempre vão existir. E eu acho que a gente pode começar pensando por aí, né, Arlene? Exatamente. A gente, para chegar até aqui, houve várias interferências, contudo, a gente não desistiu. Então, esse tema sempre vem à tona, principalmente nesse início. E vamos dar abertura ao nosso quadro, de fato, né, o acontecimento. De fato, vamos dar início aqui na prática, o quadro Tira do Peito. Vamos lá? Sim, vamos sim. E aí, para começar de fato, a gente lançou uma caixinha de perguntas, onde vocês poderiam estar respondendo nos stories, né, do Instagram, de forma anônima. E essas caixinhas trouxeram muitos questionamentos, alguns muito interessantes, né, que nos colocou realmente, de fato, a pensar, refletir aquilo que vocês estão aqui trazendo. E agora é o momento da gente compartilhar com vocês. Então, Arlene, qual foi uma das primeiras perguntas que chegaram aí para que a gente possa estar compartilhando aqui com o público? Vamos lá para uma dos... Tem perguntas, né? Tem algumas afirmações, mas vamos para algumas perguntas, é melhor, né? Vamos lá. Primeira pergunta é: o que fazer quando um líder faz tudo errado e quer cobrar de seus subordinados perfeição, onde, na verdade, quem precisa dar exemplo é o líder? E aí, o que a gente faz? Nossa, que questionamento bem desafiador, né? Como eu falei, desafiador. Desde sempre a gente, né, chegou a refletir bastante com algumas pontuações que foram colocadas. E eu acredito que essa pergunta traz aí uma reflexão do quanto a gente hoje, Arlene, vivencia, né, um cenário no mercado de trabalho, nas instituições, nas empresas, em que a gente de fato precisa estar atento a alguns tipos de posicionamentos, né, posicionamentos que de repente precisam de alguns ajustes, né? A gente sabe que um papel de liderança tem uma função importantíssima em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, né? Porque aqui não especifica, né, que tipo de trabalho, de empresa, ou que tipo de líder é esse também. Mas eu acho que o ponto principal é a gente tentar entender, né, que líder é este, né, e de que lugar, né, essa pessoa está colocando esse líder também, né, como referência, né, que até colocado aqui, precisa dar exemplo, né, que tipos de exemplos, né, que essa pessoa gostaria aí no sentido de colocar que pode estar acontecendo, que tem algumas interferências, né? Eu acredito que cabe ressaltar que, certo, a gente precisa ter um líder e geralmente nos trabalhos a gente tem uma liderança, porém nem sempre a nossa liderança ela vai ser aquele exemplo. Então, cabe a gente realmente olhar para nós mesmos e ver, tá, meu líder é dessa forma, ele não é um exemplo para mim, então eu vou buscar os meus exemplos. Eu acho pertinente a gente ter exemplos, né, de pessoas que a gente admira, né, para poder a gente até se direcionar e até trazer aprendizado através dessa liderança. Então, se você tem essa pessoa que faz tudo errado, por exemplo, que não é perfeita e que cobra, tá, cabe analisar essa situação, mas tenta perceber que você também não tem como mudar essa pessoa, né? Afinal, o outro é muito difícil a gente ter controle de mudar. Mas o que eu posso mudar em mim para melhorar essa minha situação no trabalho? Eu posso ver outras pessoas como exemplo, né? Eu preciso estar nesse trabalho, eu preciso obedecer. Até que ponto está me fazendo mal também? Porque é importante você
refletir se esse ambiente de trabalho, né, no qual você está sendo subordinado, se está sendo saudável para você, até que ponto está sendo saudável, se está trazendo algum prejuízo, e a partir disso, né, a depender das circunstâncias, tomar alguns posicionamentos e decisões. Gente, é um assunto complexo, tá, Anderson? Acho não que é fácil. É falta de episódio, inclusive, né? Exato, mas analisa a situação, né? Acredito que olhar para o outro é importante, mas nesse caso, como você provavelmente não vai ter controle no seu líder, olhe para você, pegue outras pessoas como exemplo e segue. E é importante, só para finalizar, né? Acho que é importante, sim, as referências, né, que a gente ali de alguma forma tem na nossa vida, mas dessas referências também é importante isso que a Arlene colocou, né? Ver o que daquela referência eu posso trazer para minha realidade, para minha vida. E aquilo que não servir de referência, a gente também tentar ver estratégias e formas de como lidar com isso também, né? Sim. Eu não sei se para vocês respondeu, mas de certa forma eu acredito que clareou alguma coisa. Isso sim. E eu acredito que já tirou do peito da pessoa também tentar externalizar isso, né? Isso, e o quadro né? Tira do peito. Vamos para a próxima, Anderson. Sim. Como acreditar em um relacionamento conjugal para você próprio, mesmo não tendo exemplo dos pais e familiares? É uma pergunta que, inclusive, liga a outra, né? Sobre exemplos. Referências. Só que aqui é relacionamento conjugal e o exemplo são dos pais. Eu acho que é um questionamento que traz, de fato, um lugar de validação, né? Porque coloca aqui, como acreditar no relacionamento conjugal para você próprio quando não se tem essa referência nos pais. Ok, né? Só que esse relacionamento conjugal, ele realmente precisa acontecer, na maioria das vezes, da forma como acontece socialmente? Porque, claro, é importante, sim, como a gente acabou de dizer agora há pouco, as referências. Mas é mais importante também tentar entender, né, que uma referência negativa, uma referência que é muitas vezes familiar, que não foi tão positiva ao olhar daquele que está questionando, né, no caso dessa situação, não precisa de se reproduzir ou se repetir com a mesma intensidade, com a mesma frequência ou da mesma forma como já foi as experiências anteriores. Então, acho que o que eu poderia colocar para essa pessoa, Arlene, aí você pode também estar detalhando melhor, é tentar compreender que uma referência anterior que não foi satisfatória, ela não precisa necessariamente se repetir da mesma forma, mas, de algum modo, né, eu acredito que a pessoa pode partir do questionamento de que tipo de relacionamentos ela gostaria de ter e como esses relacionamentos, de alguma forma, ela tem algum tipo de sentido na vida dela para, assim, ir se formando mesmo, de fato, aquela relação. Porque eu acho que nenhuma relação ela vai ser igual a outra, né? Mas ela vai ser construída. E trazendo um pouquinho, objetivando essa pergunta, como acreditar no relacionamento conjugal para você, sendo que você tem exemplos em casa que não tendo exemplos em casa. É aquilo que a gente volta um pouquinho à resposta anterior, que nem sempre aquilo que a gente talvez almeje, a gente vai estar perto de pessoas que nos tragam essa referência, né? Nem todas as pessoas que a gente vai ter essa proximidade vai nos trazer referência, mas eu acredito que a gente possa acreditar nas possibilidades de fazer essa diferença, de viver diferente dessas pessoas. Não é porque meus pais, ele não têm um casamento positivo, por exemplo, digamos assim, que eu posso não acreditar que exista isso. Então, às vezes, inclusive, tem até relatos que pessoas que têm como exemplos pais que não trazem um relacionamento positivo, eles trazem como exemplo, não, eu quero ter um relacionamento diferente, eu não quero ter esse relacionamento aí. Então, é muito de como você vê essa situação. Você está trazendo essa situação como algo que vai lhe bloquear para os próximos relacionamentos? Você pode olhar como uma possibilidade de não ter esse relacionamento na sua vida? Então, observe, você pode pegar esse exemplo dos seus pais como um relacionamento que você não quer,
Sim. E não sei se você tem perto pessoas que você tem referência de um relacionamento positivo, não sei se você tem, mas eu acredito que possa ter algumas pessoas que você tenha contato que tenha um relacionamento no qual você deseja, similar ao que você quer. Então, foque nisso, foque no que realmente você quer, não no que você não almeja para a sua vida. Sim, e aí me recorreu você falando também, retomando o questionamento, Arlene, o enunciado da questão de fato, né? E é importante a gente falar que nem nada do que a gente vai estar respondendo aqui, né, de alguma forma precisa ser seguido ou tem uma validade, uma orientação, né, aí para aqueles que estão realmente de fato questionando, porque precisa ser escutado mais no 1 a 1, né? Sim. É importante a gente frisar isso. É mais no sentido mesmo de a gente trazer o quadro que vocês possam estar compartilhando, né, externalizando isso que está dentro de vocês, tirar do peito, literalmente. Sim. Mas o enunciado me trouxe também uma ideia de que acreditar num relacionamento conjugal precisa que haja aí relacionamento com a outra pessoa. Então, para isso, precisa que haja contato, precisa que haja confiança, precisa que haja vários tipos de vinculações afetivas, que, como você bem colocou, não necessariamente precisa ser repetida a partir de uma outra referência que não foi, ao ponto de vista dessa pessoa, satisfatória, né? Espero que tenhamos respondido você, tá bom? Vamos para a próxima. Aqui é mais uma afirmação ou uma dúvida. Pensando em iniciar a terapia, às vezes acho que vou explodir. Então, se a pessoa chegou ao ponto de pensar em fazer, já é, digamos que um sinal, né? Isso é positivo. Se você se percebeu que está a ponto de explodir e aí vê a terapia como uma alternativa, eu acredito que seja esse momento para você iniciar. Hoje o nosso mundo está muito acelerado e de repente, às vezes, muitas informações, muitas situações que acontecem no dia a dia, e às vezes, pelo fato de estar nesse funcionamento, a gente às vezes fica com essa sensação. E a depender, que eu não sei, né, do que se trata, se explodir, se é alguma situação específica ou se são outras situações específicas, mas de qualquer forma faça terapia, veja possibilidades, né? O importante é você se sentir bem, tá bom? Sim. Tem uma pergunta que eu gostei bastante, que eu acho que pode estar sendo respondida, né, Arlene, com um sentido dentro daquilo que a gente já vem falando também, né? Aqui, logo em seguida. Deixa eu ver. Tô gostando de uma pessoa do ambiente de trabalho, mas não sei como chegar. Me ajuda. E aí, Arlene, o que você tem para dizer sobre isso? Relacionamento entrou em pauta, relacionamento. Tô gostando de uma pessoa do ambiente de trabalho. Como eu faço? Tem uma outra também aqui que eu acho que vai de encontro com isso. Eu acho que eu já vou mandar logo as duas para ver se a gente consegue ir refletindo. E aquela pessoa que não se decide, mas não larga? Como proceder? Eita. Então são duas perguntas. As pessoas assim, não estão brincando, né? A primeira pergunta, tô gostando de uma pessoa do ambiente de trabalho, não sei como chegar, me ajuda. Bom, o ambiente de trabalho é aquele ambiente um pouquinho mais complexo dos convencionais, por exemplo, uma balada, um barzinho, é diferente. É mais fácil você chegar nesses lugares. Então, assim, primeiro analisar o todo. Nesse ambiente de trabalho, você acha que é possível, né, você ter esse contato com essa pessoa de uma forma diferenciada, amorosa? Será que é possível? Será que você sabe lutar fazer isso? Será que não seria interessante você pensar numa possibilidade de convidá-la, né, pelo WhatsApp para sair, para fazer alguma coisa? Eu não sei se a sua intenção é chegar no ambiente de trabalho ou é chegar por uma mensagem, mas eu acredito que o melhor para o ambiente de trabalho é você tentar esse contato remotamente, eu falo no sentido de pelo WhatsApp, convidar para sair, né, convidar para tomar um café, a depender da pessoa, né? Eu acredito que você descobriu o que ela gosta, o que ele gosta. É importante, a partir disso, lançar um convite, né, para fora do trabalho.
Eu não sei se é empresa privada ou pública, mas geralmente relacionamento no trabalho, essa pegada um pouquinho mais de se conhecer no trabalho, é um pouco delicado. Sim. Então, não seria a minha instrução, por exemplo. Mas que você possa avaliar a pessoa, ver o que ela gosta, e a partir disso, tentar um contato remotamente e fora do trabalho. Isso. Algo bem realmente fora do trabalho, não dentro, tá? Essa é a minha percepção. O que tu acha? Eu acredito que você colocou muito bem, né, pontuado aí sobre o que a gente precisa, né, compreender enquanto lugar aí, né, que essas duas pessoas podem estar ocupando. E Sim. É importante, né, a gente lembrar que a gente, né, em nenhum momento a gente vai, né, estar impedido de se sentir atraído, de gostar, Sim. de criar uma vinculação com as pessoas em que a gente tem uma certa rotina, que a gente tem, de alguma forma, proximidade, envolvimento. Sim. Isso está para todos e pode acontecer em qualquer ambiente, sim, né? Sim. Porém, como você colocou, acredito que de fato é importante, mais do que apenas, né, chegar na pessoa, entender que ali é um lugar e um ambiente que ambos estão, de alguma forma, em lugares, né, para ocupar um campo profissional. Sim. Então, fazer essa divisão de tentar esse contato para além do campo profissional, de repente, pode fazer com que essa relação ela flua, né, em outro sentido também. Mas eu acho que no trabalho mesmo, né, tem coisas que precisam ser realmente, de fato, aí seguidas e bem orientadas. Analisado, não, vou pensar como é que eu devo proceder. Eu acredito que seja assim mesmo. Sim. E a outra? Espero que a gente tenha respondido. Vamos para a próxima. Sim, eram 2 perguntas. A gente vai agora para a próxima. E aquela pessoa que não se decide, mas não larga, como proceder? Esse é o lance para ti. Como é que a gente faz? Porque tem pessoas realmente que às vezes... Eu vou polemizar. Né? A pessoa pergunta aqui, e aquela pessoa que não se decide, mas não larga, como proceder? Eu acho que aí já tem, de alguma forma, uma certa resposta, né? E aí, por mais que a pessoa tenha perguntado pensando em outra pessoa, eu acho que eu posso colocar para essa pessoa refletir também em você. A que momento vai largar disso que você está vendo que não está evoluindo? Né? Eu acho que é importante também a gente também se questionar, né, até que ponto a gente insiste em algo em que muitas vezes já está dando sinais de que não está acontecendo da forma como talvez se espera, se idealiza, né, se cria toda uma expectativa. Né? É verdade, boa observação. Às vezes as pessoas têm as respostas, nós temos as respostas e nos recusamos. Né? A gente não quer enxergar. É difícil. Principalmente quando envolve algo sentimental. Sim. A gente não consegue enxergar, né? A resposta está diante da pergunta, né? Porque quando eu falo assim, aquela pessoa que não se decide, então ela não decidiu você. Ela não te decidiu. Por que você ainda está pensando nessa pessoa como uma decisão? Então vale repensar sobre essa pessoa. Então é isso. Nessa pergunta você já tem a resposta. Basta você decidir, de fato, o que você quer. E, às vezes, a gente tem pessoas que nos enrolam mesmo. Então, assim, observe se faz sentido para você, se os mesmos interesses, né? Interesses, e, a partir disso, você que precisa tomar a decisão. Sim. Vamos para a próxima. Sim. Namoro e amo uma pessoa. Eita, mas veio muita pergunta de relacionamento. Namoro e amo uma pessoa, mas me sinto mal às vezes que sinto desejo por outros homens. Eita! Que pergunta, hein? E aí, Arlene, o que fazer quando você ama uma pessoa, está, né, num relacionamento, mas sente desejo por outras pessoas? Seguinte, você namora, você já tomou uma decisão de manter um relacionamento sério com a pessoa, você diz que ama a pessoa e sente às vezes desejo por outras pessoas. Desejo é inato do ser humano, então Sim. Por vezes a gente não consegue controlar. Por exemplo, você está passando numa rua, você vê alguém, você acha aquela pessoa muito bonita, nossa, você desejou na hora. Normal. Agora, eu desejei e eu vou saber quem é a pessoa, eu vou buscar chegar até a pessoa, eu vou pesquisar nas redes sociais, aí é uma escolha. Uhum.
entendeu? Aí é uma escolha. Então, assim, é normal, entre aspas, você sentir desejo por outras pessoas, né? Agora, o que você faz com esse desejo? Você toma a atitude de continuar dando espaço e potencializando esse desejo? Ou você não? Eu entendo o que é me sentir atraído, mas eu tenho uma escolha de ter uma pessoa e amo essa pessoa. Então, assim, observe isso, tá? Mas não fique preocupada, então eu não gosto, eu não amo. Agora, se isso também se repetir por diversas vezes, né, de forma exacerbada, aí cabe fazer uma avaliação se de fato essa pessoa que está do seu lado, ela está suprindo seus desejos, porque tem aquela coisa, a pessoa às vezes está com outra, mas de fato ela gosta e se sente atraído por uma pessoa, um perfil específico, às vezes não sabe identificar. Então faça essa autoavaliação, essa autoanálise e veja também essas situações. Sim. Você quer falar alguma coisa? Acho que você respondeu muito bem, né? Principalmente no campo do desejo, né? A gente não tem como controlar nada na vida, apesar de acharmos que estamos a todo tempo, né, tendo controle sobre as coisas, mas que aquilo que você faz com as escolhas, como você colocou, é que determina de alguma forma aí, né, as consequências disso também. E é importante a gente colocar que quando você escolhe estar num relacionamento, né, felizmente ou infelizmente, se perde-se várias outras, né, possibilidades também de relações, né, e quando eu falo isso é justamente quando você está solteiro, você tem a possibilidade de ficar com uma pessoa, de desejar outra, e naturalmente você não se sente cobrado, não se sente aí de alguma forma, né, impedido, né, de ali sentir, né, aquele sentimento mesmo que está ali emergindo. Mas quando você está num relacionamento que esse sentimento se apresenta porque é natural, né? Estamos a todo momento sendo afetado na vida, no social, nas relações, você tem a escolha de que você fez uma escolha anterior a esse desejo. E aí você tem que realmente ponderar, né? Aquilo que você quer diante dessa escolha também. É seguir no desejo ou ficar no amor? Acho que fica também aí a pontuação, né? A reflexão. Espero que a gente esteja ajudando vocês, né? Não esteja criando situações e mais reflexões, mas fica também a reflexão para vocês se autoavaliarem e perceber como é que vocês estão nessas relações e tomar as melhores decisões. Vamos para a próxima. Essa aqui é muito questionado, inclusive a gente que faz atendimentos em clínicas é algo muito recorrente. O que fazer para esquecer um ex? Ex, inclusive ex, a gente vê muitos memes, né? Sobre ex, muitas falácias sobre ex, muitas músicas sobre ex, muito conteúdo. E aí, o que a gente faz para a gente esquecer um ex? Eita, Arlene, é uma pergunta realmente desafiadora, né? Acredito que é uma questão que tem que ser analisada no 1 a 1 mesmo, né? Uma resposta própria. Não existe algo pronto em que a gente consiga dizer que se você seguir tal caminho vai dar certo, até porque acredito que tenha sido uma relação que seja envolvida de muitos afetos, de construções, de idealizações, expectativas, planos futuros. Então tudo isso precisa também de algum tempo para ser elaborado, né? Eu acho que entra um ponto importante. O processo de esquecimento, ele não exclui o processo de elaboração do luto dessa relação. Eu acredito que entra também algo muito pertinente. Por exemplo, essa sua relação com o ex, tem alguma pendência? Tem alguma pendência? Vocês precisam resolver alguma coisa, por exemplo? Tem algo que você precisa conversar, que você precisa dizer algo que para você está mal resolvido? Sim. Porque se está mal resolvido, você sempre vai vir à tona, sempre. Sim. Isso. Está presente, né? Isso. Então, assim, veja, faça essa análise, veja se há algo mal resolvido, o que precisa ser feito. E a partir disso, faça, né? E aos poucos, acredito que o tempo, ele vai curando, né, essa ferida, esse sentimento, digamos assim. Então, se perceba nisso. Como o Anderson falou, não tem uma receita, contudo, você se perceber, você olhar para você, ver o que
está faltando, que está lhe incomodando, que está trazendo à tona esse relacionamento, e a partir disso, tome as decisões de, seja conversar, seja falar alguma coisa que você gostaria de ter dito. Acredito que começa por aí. Sim. Acho que precisa de tempo, né, Arlene? Também para elaboração de muita coisa. É necessário. Inclusive, eu vi uma pesquisa que para você esquecer um ex equivale a partir de 4 anos. Sim. Então, às vezes a gente quer esquecer, terminou esse ano, quer esquecer já com 3, 5, 1 ano. E às vezes não é assim, né? Algo que foi construído por anos ou às vezes até por meses, sim, mas que fixou, pode ser desconstruído, às vezes é desconstruído por muito tempo. Então tenha tempo, tenha paciência e faça análise para ver se realmente está faltando alguma coisa a ser resolvida. E a partir disso, vai ter esse direcionamento a partir da sua análise de você mesmo. Sim, ótimo. E a última pergunta? Para a última pergunta, vamos... É sobre trabalho. Sim. Eu trabalho na minha empresa e percebo que entre os colegas sinto o clima pesado. O que pode ser feito para melhorar? Aqui fala sobre clima organizacional, né? Sim. E aí, numa empresa em que o clima não está muito legal? Relações interpessoais. Como melhorar? E a pessoa que perguntou trabalha na empresa. Então, o proprietário trabalha na sua empresa e percebe. Eu acredito que primeiro fazer o diagnóstico. Sim. Tá, eu percebi que não está tendo uma boa relação entre eles, mas o que está causando isso? Veja, o que está causando esse clima pesado? Será se são as pessoas que faltam interação, engajamento, objetivos parecidos, às vezes ter empatia pelo outro? O que está faltando entre esses colegas de trabalho? Eu acredito que o primeiro passo é ter esse diagnóstico, sim, perceber o que está trazendo esse clima pesado e a partir disso ir para o plano de ação. Sim. Se, por exemplo, se é uma má comunicação, então você vai trazer ações que trabalhem uma comunicação mais eficaz. Por exemplo, se é falta de engajamento, você traz ações voltadas para o engajamento. Então, primeiro faça esses diagnósticos, depois trabalhe com um plano de ação através das necessidades apontadas. Porque se essas pessoas estão nesse clima pesado, é um ponto de atenção. Sim. Inclusive, pode trazer resultados ruins para a sua empresa. Sim. Então, perceba que isso é extremamente importante. Tanto para eles, né, como saúde mental em si, porque se você percebe que está um clima ruim, então é sinal que esse funcionário, esse servidor, não sei se é empresa privada ou pública, não está feliz. Uhum. Então, isso pode, inclusive, aí, trazer outros danos. Então, observe e veja logo como você pode melhorar isso. Sim. Acho que é bem por aí mesmo. Acho que esse diagnóstico ele vai dar um sentido para as próximas ações que, né, esse empresário, né, que no caso se colocou aqui, pode estar atuando, né, com os colaboradores, uhum, mas também acredito que é importante também esse empresário que faz parte dessa empresa, como bem se colocou, né, fazer esse questionamento, né, já que ele está sentindo isso dentro dessa rotina, né, como é que essas relações elas estão sendo estabelecidas, que tipos de vinculações estão sendo feitas ali, né, como você trouxe um dos pontos, né, aí que podem estar afetando, que é a comunicação, que tipos de comunicações, né, estão fluindo, né, e é importante a gente pensar em todos esses pontos que só vão, de alguma forma, se apresentar a partir desse diagnóstico, porque tudo isso vai fazer com que, né, ali o empresário consiga dar, de alguma forma, um sentido diferente para esse clima, né, que muito mais do que ser um sentido punitivo ou de responsabilizar um ou outro, é trazer essa responsabilidade para o coletivo, entendendo que todas as ações que estão ali envolvidas afetam não só um ou outro, mas afeta
ali, principalmente o objetivo, né, que aquela empresa tem dentro do seu funcionamento. Então, acredito que realmente esse diagnóstico ele é um ponto de partida interessante para conseguir fazer com que essa situação ela possa, né, ali de alguma forma fluir de uma maneira mais leve. E é isso aí. Estamos finalizando o nosso quadro Tira do Peito. A gente agradece demais por essa participação, de vocês terem enviado essas mensagens até nós. Esperamos que vocês consigam captar alguma coisa, que a gente possa ter ajudado, né, nesses posicionamentos. Agradecer demais. A gente recebeu mensagens de olhem, continuem, vocês estão indo bem. Isso nos motiva, esse feedback é importante. Então a gente agradece muito a todas as pessoas que de alguma forma estão colaborando para que isso aconteça. E até o próximo quadro, né, Anderson? Sim. Aproveitando que a Arlene está agradecendo, também agradecer também a todos os compartilhamentos, comentários, são muito importantes nesse engajamento inicial em que nós estamos tendo, né, Arlene? Pedir para que vocês continuem compartilhando, né, comentando, para que nós possamos estar alcançando cada vez mais o nosso objetivo aqui também, né? Porque aqui você pode falar mais sobre isso.